Olá, meu amigo, olá, minha amiga, como vai você que nos acompanha aqui no Sextou Previdenciário, tá? Hoje não poderia ser diferente, né? Nós vamos falar aí sobre a Portaria 1848 de 2020. Mas antes dela, a gente precisa fazer uma contextualização importante, né? A emenda 103, ainda lá em novembro, ela trouxe algumas diretrizes que a gente chama de diretrizes gerais e obrigatórias para os regimes próprios, né? E dentre elas tem duas que são: a primeira, né, é a limitação do rol de benefícios do regime próprio a aposentadorias e pensões e, consequentemente, inclusive isso está na emenda 103, a obrigatoriedade de que estados e municípios fizessem o pagamento das demais benesses que existiam, né? Salário família, salário maternidade, auxílio doença, né? Que até então eram tidos como poderiam ser benefícios previdenciários e a partir da emenda 103 deixam de o ser, né? A outra norma de caráter obrigatório é a elevação, a majoração da alíquota de contribuição previdenciária, que deixa de ser 11% obrigatoriamente, o mínimo obrigatório, né? E passa a 14%. Por quê? Porque continua valendo a regra de que os regimes próprios estaduais e municipais não podem cobrar contribuição de seus servidores menor do que aquela que a União cobra dos servidores federais. E a União cobra hoje 14%, tá? Por quê? Porque o artigo 11 da emenda 103 assim o estabelece. Mas essa aplicação ela não é imediata no âmbito dos regimes próprios. É preciso de lei, é preciso de noventena. Tanto é que na União ela só começou a valer, essa nova alíquota só começou a valer a partir de março, tá? Então os regimes próprios precisavam fazer suas leis, precisavam respeitar a noventena para poder cobrar os 14. É claro, a gente sabe que aqueles regimes próprios que não têm déficit atuarial podem cobrar menos do que 14. Só que a grande maioria, esmagadora maioria, tem déficit atuarial. Então vai ter que cobrar no mínimo os 14, ok? Bom, a emenda 100, então desde março, né, não se poderia ter alíquota estadual ou municipal inferior a 14%, ok? Então, duas diretrizes importantes. A Constituição também diz que cabe à União o papel fiscalizador do cumprimento das normas gerais de previdência, dentre as quais figuram essas duas. Hoje, na União, este papel é exercido pelo Ministério da Previdência através da Secretaria, ou desculpa, Ministério da Economia, olha aí, ó, eu já pensando lá na frente, né, eu falei besteira, pelo Ministério da Economia, por intermédio da Secretaria Especial de Previdência e Trabalho. Né? Bom, a secretaria, o que ela faz para assegurar o cumprimento? Ela verifica se o regime próprio cumpre as regras gerais e emite o certificado de regularidade previdenciária, documento exigido para entes federados no momento de receber empréstimos, transferências voluntárias, avais, enfim, né? Mas é esse certificado que diz, olha, você cumpre as normas gerais. Então, o que a União fez? Ainda em dezembro de 2019, preocupada, né, sabedora das dificuldades, ela veio e muita gente reclamando também, né, de que, olha, não é tão simples você tirar essa auxílio-doença e jogar para o município, para o estado, você precisa de organizar orçamento, operacional, alguns precisam fazer lei. Da mesma forma, a questão do aumento da alíquota, que precisa de lei de noventena, né? Ela editou a portaria 1348, estabelecendo que para efeitos de CRP, essa exigência só se daria, né, ou só seria verificada a partir de 30 de julho deste ano. Ou seja, né, antes de ontem, né, ou melhor, ontem, né, para quem está assistindo aí hoje, dia 31, ou melhor, 31 de julho, hoje, né, venceria esse prazo, vamos deixar isso claro, né? Aí ontem com data do dia 29, saiu a portaria 18.048 da Secretaria Especial de Previdência e Trabalho. Essa portaria é fruto de muitas reivindicações dos municípios, de alguns estados,
Por quê? Porque o momento vivido, né, pandemia, dificuldades eleitorais, enfim, fez com que muitos entes federados não conseguissem principalmente aumentar a sua alíquota. Então essa matéria foi ao Conselho Nacional de Previdência, o Conselho aprovou uma prorrogação e ontem foi editada a portaria 18048, prorrogando esses prazos que venceriam hoje para 30 de setembro também de 2020. Importante deixar claro, a portaria não deixa dúvidas. O que ela está prorrogando é o prazo para efeitos de CRP, ok? Então, amanhã, quem não tiver alíquota de 14, ou não tiver repassado ainda os benefícios de auxílio-doença, salário de família, assim vai, para o ente federado, não perde o seu CRP. Por outro lado, esta portaria não vincula os órgãos de controle, não vincula, por exemplo, os tribunais de contas, que já podem exigir essas medidas no caso do repasse dos benefícios não mais previdenciários desde novembro do ano passado, né? E no caso do aumento de alíquota desde março deste ano, ok? Então, eu estou tranquilo agora porque o Tribunal de Contas não vai me cobrar. Negativo, isso não existe. Quem não vai lhe negar CRP é a União. O Tribunal de Contas pode sim cobrar essas medidas. E nesse ponto a portaria não deixa dúvidas. Ela diz claramente, para efeitos de emissão do CRP, ok? Uma outra questão importante e que com certeza vai gerar polêmica. Já era contestável, né, ou já era duvidoso esse prazo em 31 de julho. Não nos esqueçamos que já estamos no chamado período eleitoral. Já foi definido que as eleições ainda acontecerão esse ano, ou seja, o mandato dos atuais prefeitos ainda se encerra este ano. E a lei de responsabilidade fiscal, que também tem fundamento constitucional, é bem clara ao proibir que sejam criadas despesas que seja feito aumento de despesa nos últimos 6 meses, né, de governo, ok? Ou que também sejam criadas despesas nesse período para que o próximo gestor venha a pagar. Então imagina você que alguém, só o último, vamos começar pelo último, né? Um gestor que aprovar essa lei lá no finalzinho do prazo, 30 de setembro, né, ele corre, em razão da noventena, ele vai fazer com que este prazo comece, ou melhor, essa alíquota comece a valer já no finalzinho de dezembro, início de janeiro, ou seja, literalmente um aumento de despesa para o próximo gestor. Aqueles que ainda valerem ou fizerem valer ainda este ano, mesmo assim terão criado despesa nos últimos 6 meses da sua gestão. E por que cria despesa? Porque quando você elevar a contribuição do servidor, a grande maioria dos entes federados que faz a alíquota igual ao do servidor ou um pouco maior, terá que elevar também a alíquota patronal. E isso pode acarretar aumento de despesa. E aí vai gerar grande discussão. Por um lado, o gestor tinha a obrigação de elevar a sua alíquota. Por outro, ele não poderia aumentar a despesa. Essa vai ser a grande discussão, essa vai ser a grande polêmica de quem aprovar a lei aumentando para 14% neste período. Então, e isso vai caber a quem? Vai caber principalmente aos tribunais de contas, já que estamos diante de duas normas de mesma hierarquia, né? As normas são normas constitucionais, então vai caber aos tribunais de contas dizer, né? Já que eles que fazem a fiscalização, óbvio que isso pode parar no judiciário também e deve parar no judiciário. Então vai caber, principalmente essas duas instituições, o Poder Judiciário e o Tribunal de Contas, dizer se o aumento de contribuição previdenciária nesses últimos 6 meses, por força de cumprimento de norma constitucional, caracteriza ou não aquele aumento de despesa vedado pela Lei de Responsabilidade Fiscal. Aí teremos que aguardar, teremos que acompanhar e ver qual será a solução para vamos dizer, esse choque de normas, né? Essa controvérsia de normas ou esse conflito, como se diz no direito, de normas, ok? Mas o fato é, para quem ainda não aumentou sua alíquota, para quem ainda não repassou os benefícios que eram previdenciários, agora não são mais ao município ou ao estado, o prazo foi prorrogado para 30 de setembro, prazo para a emissão de CRP. Ok, meus amigos? Um abraço e até a próxima.